Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos nesta noite. Agradeço a Deus por estar aqui, agradeço ao pastor Jonas Pimentel pela confiança. Também eu quero agradecer muito ao pai do meu ministério, pastor Adil de Souza Sena, uma pessoa a qual respeito, estimo muito, uma pessoa que faltaria palavras para falar a respeito do Senhor. É o meu pai. Obrigado. Agradeço a Deus. Também nessa noite está comigo a minha esposa, a irmã Gracilda, o irmão Mateus. Poderia ficar de pé, por favor? A irmã Gracilda, o irmão Mateus, Maurício Mateus. Aí, Deus abençoe. Pode sentar. Também quero mandar a saudação aos irmãos do nosso campo que está nos acompanhando nesta noite, os irmãos ali de Jandira, Sorocaba, Guapiara, todos em São Paulo. Deus vos abençoe a todos. A escritura que nós vamos usar nesta noite, ela encontra-se em São João capítulo 6, a partir do versículo 53, e o nosso tema vai ser fidelidade. Fidelidade. A fidelidade, ela é testada, provada no campo de batalha. A fidelidade, ela é testada lá fora. Diz assim, São João, capítulo 6, a partir do versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E no versículo 66 do mesmo capítulo diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Senhor Jesus, abençoa essas palavras em nossos corações, que elas possam se fazer vida em cada um de nós. Também agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo por nós, porque o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, de todo o perigo dessas estradas, e aqui o Senhor tem nos trazido em segurança, e estamos aqui regozijando, Senhor Deus, por estar na sua presença. Fale conosco, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O hino é Um Só Rebanho com o Conjunto. Assentai-vos.
só rebanho, só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Só rebanho, só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Só rebanho, só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis Que Deus abençoe ao conjunto. Fidelidade. Quando o ministério do Senhor Jesus estava próspero, Ele mandou 70 irem. E esses 70, o profeta disse na mensagem domingo de manhã que eram 70 pregadores. Nós ouvimos aqui 70 pregadores, talvez ministros, e eles ali apoiando aquele ministério próspero, muitas bênçãos, igreja cheia. E os inimigos estavam procurando alguma contradição no seu entendimento. E o profeta diz que é aonde Deus
vai testar a sua fidelidade. Deus vai testar a sua fidelidade muitas vezes naquilo que te causa escândalo. E ali, o Senhor Jesus foi direto naquilo que os judeus se escandalizavam. E se escandalizaram. Apoiar um ministério quando está próspero, no auge, é fácil. Ser um cristão dentro da igreja é fácil. Mas a prova da sua fidelidade é no campo de batalha. É quando acontecer algo que você não vai conseguir dar uma explicação lógica para aquilo. Você não vai achar uma explicação, seu intelecto vai, e não vem uma resposta para você. E o profeta de Deus diz que esta é a maneira de Deus fazer a separação. Esta é a maneira de Deus te abençoar. Porque aquele que se mantém fiel, mesmo não compreendendo nada, mesmo não entendendo nada, ele diz que as bênçãos caem sobre seus filhos. Na mensagem, quando seus olhos se abriram, a partir do 68 diz assim: não fique aí olhando para isso e tentando entender isso, como os fariseus disseram. Eles estavam lá e olhavam para ele, para Jesus, e diziam: este homem é Beelzebul, um adivinho. Ora, não tenha nada a ver com este camarada. Ora, bem, de onde veio este homem? E agora, Jesus diz: o filho do homem que vai subir, desceu. Ele nasceu aqui mesmo. E eles ficavam, aí que entraram mais em confusão ainda, mais confusão. Ele é louco. Se comerdes a carne do filho do homem e beberdes o seu sangue, ele é um canibal. E ele fez assim simplesmente para fazê-los dizê-lo aquela coisa. Ele fez aquilo para fazer eles se contradizer e se escandalizarem. Para os infiéis se escandalizar. Porque os fiéis não se escandalizaram. O fiel nunca se escandaliza. Ele fez aquilo simplesmente para fazê-los dizer aquelas palavras. Eles tinham que fazê-lo. E assim é o Espírito Santo hoje, lançando sua palavra, para que os homens possam condenar isso, para que Deus possa trazer seu julgamento sobre a terra, sobre aqueles que se escandalizaram no homem de Deus. Deus, é assim que Deus faz. Deus prometeu fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é Deus. Seus sistemas de fazer coisa mostram-no poderoso com sua palavra para manifestá-la. Ele não tem que lhe dizer tudo a respeito. Você não tem que entender tudo. Você não tem que entender Deus. Pois quando você entende, não é fé, é intelecto. Quando você entende tudo, não é fé, está usando intelecto. E nós seremos arrebatados pelo intelecto? Não, é pela fé. Mesmo que nós não entendemos algo que está acontecendo, mesmo que às vezes a gente não entenda o mover de Deus, mas nós temos identificado aonde Deus está. E nós falamos igual o apóstolo falou: para onde nós iremos, Senhor?
Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não te estribes no teu próprio entendimento, a partir do 121. O profeta diz assim: mas olhem, amigos, ouçam, em nenhum lugar na Bíblia nos é pedido que compreendamos. Não se pode compreender, não se nos pede que compreendamos isso. Não é, mas é pedido que nós creiamos nisto. Você não pode entender isto, mas você crê nisso de qualquer forma. Se eu pudesse entender Deus, eu não teria que crer em Deus. Eu não entendo Deus, nenhum homem entende Deus. Eu não posso entender a palavra de Deus, no entanto, eu aceito e eu creio nisto. Não me é pedido para que eu entenda isto, mas para que eu creia de todo o meu coração nisto. Na mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, a partir do 12, o profeta ele mostra sobre as 5 identificações da igreja. Diz assim a partir do parágrafo 12: e Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não prevalece contra a revelação. Não prevalece. Ele diz: o que é a igreja? Quem a constituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membro dela? E a última identificação, ele fala: e podemos chegar ao céu sem ser membro da igreja do Deus vivo? Tem como você ser, nós sermos fiéis a Deus e não sermos fiéis aqui? Tem como você ser fiel à palavra e não ser fiel no casamento? Ser fiel na igreja e não ser fiel nos negócios? Uma vez fiel, fiel em tudo. E a quem ele endereçou isto? Aqueles que já estão na igreja. Quando vocês estão em Cristo, vocês estão em seu corpo, está certo? Então vocês são membros da igreja. Quem a instituiu? Jesus Cristo. E como nos tornamos membros dela? Nascendo nela. E podemos chegar ao céu sem ela? Sem estarmos na igreja do Deus vivo? Podemos chegar ao céu sem sermos parte dela? Sem sermos da igreja do Deus vivo? Ele diz: não, Senhor. Agora, se nós formos observar, observe bem, ele diz sobre as 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. E ele diz mais, que nesta igreja do Deus vivo, tem que estar atuando os 5 ministérios. Olha o que ele diz. Pergunta e resposta sobre selos. Teria a noiva, é o parágrafo 233, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele diz: isto é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada por apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Além de nós identificarmos as 5
identificações definidas da igreja do Deus vivo, os 5 ministérios têm que estar atuando dentro da igreja. 5 ministérios. Aí você diz, mas eu creio nos apóstolos. Ele está falando que tem que estar atuando agora. Neste exato momento tem que estar atuando dentro da igreja. Porque o profeta diz que o apóstolo foi colocado para deixar a igreja em ordem. Sem o ministério do apostolado, a igreja não está em ordem. Você pode observar. Ou ele sai fora na música, ou na doutrina, permite isso, permite aquilo. Por quê? Se ele perde, se ele não tem um dos ministérios, ele já não tem o atrativo que a igreja tem que ter. Porque o atrativo que a igreja tem que ter é a palavra de Deus. Não é abrir as portas, permitir isso, permitir aquilo. Você pode observar. E como é que nós identificamos um apóstolo? Pelas obras. Porque o profeta diz que um apóstolo é aquele que estabelece os trabalhos. É aquele que pega a mensagem e ele aplica a doutrina na igreja. Ele fala sobre profeta. E ele diz que um pastor é o profeta local da igreja. Se você não tem um pregador, você não tem um profeta local. Está em falta. Aí tem o mestre, evangelista e pastor. Então o profeta ele vai mostrando para nós sobre a fidelidade. Sobre a fidelidade da igreja do Deus vivo. E ele diz que a fidelidade ela é testada no campo de batalha. E nós sabemos que Deus é um Deus perfeito. E ele diz na mensagem a perfeição, ele fala isto: Deus requer perfeição. Ele requer o seu arrependimento. Deus requer a sua fidelidade para com Ele, para que você chegue à perfeição. Agora, fidelidade a Deus, tem como eu ser fiel a Deus e não ser fiel à igreja? Tem como eu ser fiel a Deus e não ser fiel aos 5 ministérios de Efésios? Tem como eu ser fiel a Deus e não estar em comunhão? Tem como ser fiel a Deus e não estar no companheirismo? Porque este companheirismo aqui não foi o homem que instituiu, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse através do profeta. Tem como nós estarmos fiéis e estarmos desconectados do corpo do Senhor Jesus Cristo? Ele diz: a sua fidelidade produzirá a vida eterna. A sua fidelidade aos 5 ministérios de Efésios, a sua fidelidade ao companheirismo, a sua fidelidade ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, produzirá a vida eterna. E ele fala, sua fidelidade, isso o traz à perfeição. Você é aperfeiçoado em Jesus Cristo, através da sua fidelidade. Na mensagem à era de Tiatira, a partir do parágrafo número 30, diz assim: aqui quero dar-lhes uma advertência. A Bíblia diz a respeito dos últimos dias, que pela abundância de iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E diz que o maior problema é a pessoa saber que está esfriando, é saber que está se distanciando. Ele diz, na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor egoísta e o amor pelas coisas materiais tomará lugar do verdadeiro amor de Deus. Devemos nos resguardar contra o poder do pecado nesses últimos dias,
tantos têm se tornado tão endurecidos, que não têm se dado conta do espírito desse último dia. Tão endurecidos, não perdoa, não ama, não tem misericórdia. Por que não tem misericórdia? Porque não recebeu. Por que não tem amor? Porque não recebeu. Por que não dá perdão? Porque não recebeu perdão. Não sabe o que é isto. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Cada um dá aquilo que recebeu. Se eu não recebi, eu não posso dar. Mas eu dou aquilo que eu recebi. Ele diz, as pessoas não têm se dado conta do espírito desses últimos dias. Tantos têm se tornado tão endurecidos que não têm se dado conta do espírito do último dia. É tempo de nos aproximarmos de Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor. Ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, a única que é capaz de nos ajudar. E ele diz, e quando você perceber, poderá ser tarde demais. Naqueles negros e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e pelos irmãos. Deus os elogia por isso. Deus os elogia por manter-se fiéis à palavra. Deus elogia pela fidelidade. Um homem sábio, comentando sobre esse dito, assim se expressou: sobre a história, somente a história provará a verdade deste dito. Um homem, certa vez, todos os homens verdadeiramente grandes da história têm sido servos. Olha, todos os homens verdadeiramente grandes da história têm sido servos. Aqueles que exigem ser servidos, aqueles que oprimiram, que sempre tiveram como meta estar à cabeça de todos, tem terminado em vergonha. Todos aqueles que almejam ser líderes têm terminado em vergonha. Mesmo os ricos são condenados por Deus quando não usam a sua riqueza para o bem. Porém, olha a história e descobrirão que os verdadeiros grandes eram aqueles que serviam aos outros. Vida eterna é servir ao próximo. Vida eterna é servir. Às vezes Deus vai permitir nós entrar numa situação, talvez degradante, para que aquela experiência sirva para você ajudar alguém. Sirva para você esticar as suas mãos e tirar alguém da sarjeta. É por isso que Deus permite certa experiência para cada um de nós, para nós podermos ajudar alguém. Ele disse, o que faço agora não sabeis, mas sabereis depois. Mas o que me verdes fazendo, deveis fazer também. Ele se tornou um servo a fim de que Deus pudesse elevá-los Ele se tornou um servo, Jesus, a fim de que Deus pudesse elevá-lo às alturas sublimes. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Você tem sido fiel, entre no gozo do Senhor. Mas é difícil ser servo. É difícil ser servo. É difícil perdoar. Às vezes é difícil lançar misericórdia. Às vezes é difícil.
Sabe por quê? Razão. Razão. Como as pessoas estão cheias de razão. Às vezes estão tão cheios de razão, que a razão cega. Paulo, com razão, perseguia os cristãos. Saulo, né? Saulo, com razão, perseguia os cristãos. E às vezes a gente, com razão, persegue alguém. Tenta destruir aquela pessoa, porque na nossa razão, ela está atrapalhando o programa de Deus. Mas, lembre-se, é Deus fazendo a separação. Não é nós que fazemos a separação. Você sabia que um cristão, às vezes nós falamos, nós perdemos, nós nunca perdemos ninguém. A igreja de Goiânia nunca perdeu ninguém. Sabe por que não? Porque o eleito nunca sairá. Ele pode até tirar umas férias, mas ele volta. Ele volta. Essa é uma expressão que não devemos ter. Nenhuma igreja nunca perdeu ninguém. Pelo contrário, é Deus posicionando para o arrebatamento. Tudo é um plano de Deus. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo. Aqueles que se afadigam por causa dos outros, estarão um dia sentados com ele em seu trono. E você dirá: valerá mais do que tudo. Trabalhemos para o Mestre, do amanhecer ao pôr do sol. Falemos do seu maravilhoso amor e de seu cuidado. E quando toda a vida tiver passado, e nosso trabalho tiver sido feito, e quando se fizer a chamada no além, lá eu estarei. Por que você estará? Porque você tem sido fiel à igreja do Deus vivo, fiel ao ministério que o Senhor Jesus, Ele mesmo levantou e estabeleceu aqui. Ele diz: eu conheço a tua fé, eu conheço a tua fidelidade. Ora, aqui ele não diz respeito à igreja em Pérgamo. Tu retém minhas fé. Ele não está falando sobre sua fé, mas ele está elogiando-lhes por causa da sua fidelidade. E à medida que o está fazendo, também menciona paciência, a estatura do varão perfeito. Fidelidade e paciência vão juntamente. A estatura do varão perfeito, fidelidade e paciência vão juntamente. Por certo, a paciência é o resultado da fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade ao programa que Deus tem levantado. Não há nenhuma outra maneira de se obter paciência. Quer ter paciência? Fidelidade. Quer paciência? Fidelidade. Tem que vir como resultado da prova da sua fé. Sabendo que a tribulação produz paciência, Romanos 5,3, é visto em São Tiago 1,4, a alta consideração que Deus tem quanto à operação de nossa fé. Tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. A vontade de Deus para nós é a perfeição. E o que acompanha a perfeição?
Deus exige fidelidade para a perfeição. Deus exige fidelidade. E essa perfeição é paciência, servindo a Deus e esperando em Deus. Este é o processo do desenvolvimento do caráter. Mas, às vezes estamos mais preocupados com a reputação do que o caráter. Deus não quer saber da reputação, o ser humano quer. Ele está olhando como está a sua reputação. Quando Jesus expressou aquelas palavras de comer a carne e beber o sangue, para o mundo religioso acabou a reputação. Os 70 ouviram aquelas palavras. O profeta diz que eram pregadores, e eu digo pastores, e lá eles fizeram uma confraternização e falaram: olha, esse homem aí não está muito certo não. Ele foi próximo até aqui, ele ajudou um pouquinho, mas olha, eu acho que ele não ajudou muito não. Nós montamos a igreja sozinho. Nós montamos, vamos fazer o seguinte, vamos abandoná-lo. Vamos abandonar esse homem, ele falou palavra difícil, o mundo, o clérigo está condenando isso, e ele falou uma palavra que vamos ser apedrejados se nós concordarmos com isso. E aqueles homens ficaram: olha, vamos fazer o seguinte, se tivesse internet, né? Vamos colocar na internet, pregador fala uma palavra que todo mundo se escandalizou. E o profeta diz que eles foram saindo, a Bíblia diz, né? Foram saindo, foram abandonando. É fácil ficar no ministério quando está próspero. Mas aqueles homens, eles se esqueceram de algo. O seu ministério estava baseado no ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus o havia comissionado. E quando eles viraram as costas para aquele ministério, eles viraram as costas por aquilo ao qual eles alegaram ser fiel. Porque fidelidade, diz assim, no dicionário: característica do que é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém, lealdade, constância nos compromissos assumidos com outrem, ação de cumprir as obrigações ou compromissos que foram assumidos com outras pessoas. Eles tinham assumido um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Tinham assumido um compromisso ali. Mas estavam mais preocupados com a igreja cheia. No auge, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqueles 70 saíram, e aonde ia a igreja enchia. Próspera, cheia. Mas, irmão, Deus tem a forma. Deus tem a fórmula para separar os seus. Deus tem a maneira correta e a hora certa para separar os seus. E é testado a fidelidade. E a fidelidade é testada naquilo que às vezes a gente mais condena nessa vida. Aquilo que às vezes a gente fica até meio sem jeito, não consegue explicar, não consegue achar algo lógico para explicar para o mundo social. E aí esses homens combinaram entre eles e foram abandonando o Senhor Jesus. Mas aquele ministério não era de homem. E aquele ministério não se abalou, porque ele sabia que tinha que ser feito daquela maneira. E ele disse mais: não querem vocês irem também? Ó a confiança. Quando um homem tem convicção do seu ministério, ele não se abala por multidão.
Ele não fica em problema porque perdeu, um saiu, o outro saiu. Se ele tem a convicção, ele sabe que é Deus escolhendo os seus, separando os seus. Fidelidade, corpo, alma, espírito. Deus exige fidelidade completa e total. Se você necessita de uma bênção, de algo de Deus, será que você não está falhando em alguma coisa? Será que nós estamos falhando? O profeta diz: eu preferiria ser um pouco zeloso em relação ao reino do Pai, do que não ter zelo nenhum por isso. Eu prefiro trabalhar muito, e como o pregador da igreja de Cristo me disse há algum tempo: Senhor Branham, prefiro me desgastar do que me enferrujar. E isso é muita verdade. Prefiro me desgastar, morrer no arreio, do que me recusar a usá-lo. Você não pode fazer nada pior do que deixar tentar. Vamos fazer tudo o que pudermos, com o que você tem. Tudo o que você tem. Se você tem uma muleta, seja fiel. Se você tem uma moeda, seja fiel. Tudo que você tiver, seja fiel à igreja do Deus vivo, e Ele vai te recompensar. Aquela viúva, aquele pouquinho de farinha e azeite, ela estaria colocando em jogo a vida do seu filho. Aquilo que ela mais amava, ela, humanamente falando, ela colocou em jogo, mas ela não pensou. Ela não pensou. E algo falou nela: a tua fidelidade ou vai trazer vida para o seu filho, ou vai ter abundância de alimento, mas algo Deus vai fazer. Ele não vai se perder. E ela pegou aquele último bocado, fez o pão e deu para o profeta. Quem sabe Deus nessa noite não está precisando dessa fidelidade, de você dedicar aquilo que você tem. Ah, mas eu não sei ler, não sei pregar, talvez eu não tenha muitas condições, mas o que você tem é o que Deus precisa. O que você tem é o que Deus necessita nesse exato momento. Agora, se formos bem comportados e fiéis, algum dia glorioso, seremos herdeiros de todas as coisas. Deus em seu dia designado, Ele julgará todos os homens por Cristo Jesus. Chegará o tempo em que Deus dará as recompensas para aqueles que foram fiéis, e rejeitará aqueles que deixaram de ser fiéis. Deus recompensará a sua fidelidade. Nas 7 eras, visão de Pátimos, o profeta diz assim, a partir dos 60. Desde a era de Éfeso até esta última era de Laodiceia, cada mensageiro trouxe a mensagem de verdade ao povo, e nunca tem deixado de ser a palavra de Deus para cada era em particular. Cada um se manteve fiel à palavra, foram firmes em sua lealdade à luz original. À medida que cada era se separou de Deus, seu mensageiro continuou fiel e tornou essa era para a palavra. Suas forças vinham do Senhor, ou eles nunca haveriam podido resistir à maré. Estavam seguros em seus cuidados, porque nada podia tirá-los da mão do Senhor, nem tampouco havia nada que pudesse separá-los do amor de Deus,
fosse a doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Por causa da sua fidelidade, nada podia tirar das mãos de Deus. Eles estão verdadeiramente rendidos a Cristo e guardados por sua onipotência. Eles não tinham temor da perseguição que vinha por seu caminho. Dor e desprezo somente eram motivos para dar glória a Deus, de que eles foram contados dignos de sofrer por Ele. E em gratidão por sua salvação, eles ardiam com a luz da sua vida e refletiam seu amor, sua paciência, sua mansidão, sua temperança, sua benignidade, sua fidelidade. E Deus os sustentava com prodígios, sinais e maravilhas. Foram acusados de serem fanáticos e tantas coisas a mais, mas isso nunca os abalou. Foram denunciados por organizações e postos em críticas, porém se mantiveram fiéis à palavra. E a recompensa é para quem é fiel à palavra. Agora, não é difícil manter-se fiel a um credo. Não é difícil. É muito fácil. Por quê? Porque o diabo está de trás de tudo isso. Porém, é outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra produziu após o Pentecostes. Qualquer igreja que está sustentada pelo governo e que tem seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e que não tem nenhum ministério manifesto, que provoque ao diabo, seguramente poderia continuar. Esse não é um critério aceitável. Se o diabo não está te perseguindo, você está na mão dele. É a realidade. Se você não está sendo criticado, cuidado. Todo mundo dá tapinha nas costas, todo mundo gosta de você, cuidado. Você pode estar num lugar que você não gostaria de estar. Porém, quando você pensa no grupo pequeno, cujos membros foram cerrados, entregues aos leões, perseguidos e expulsos para cá e para lá, e com tudo isso se mantiveram fiéis à palavra, isso definitivamente teria que ser Deus, e é Deus. A sua fidelidade prova que é Deus em você. O maior milagre não é a cura do corpo, mas é sobreviver à batalha da fé e ainda permanecer fiel. Esse é o maior milagre que há. Divindade explicada, o profeta diz assim, eu estava lendo a história de Martim Lutero, que dizia, não foi um mistério que Martim Lutero pôde protestar contra a igreja católica, e conseguir passar impune com isso, não foi um mistério, não foi um milagre, vocês já leram essa história, porém, que Martim Lutero, o maior milagre foi Martim Lutero, pôde se manter sua cabeça acima de todo o fanatismo que acompanhou o seu reavivamento. Aí estava o mistério, aí estava o maior milagre no cristão. Mensagem, eis que ele está aqui, quem é mais do que Salomão? No 171 só diz assim, ele viu algo real, falando daquele caçador. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus.
Mas o mundo está clamando por algo real. Você quer converter aquela pessoa que está com o coração duro, quer converter a sua casa. O profeta diz: seja um verdadeiro cristão, a sua fidelidade mudará a história da sua casa. Ele diz: aquele caçador viu algo real. Aquela mãezinha corsa teve que demonstrar uma fidelidade, teve que demonstrar uma lealdade que fez com que aquele cruel caçador, que tinha o pior coração que jamais vi, não foi um sermão que eu preguei, foi algo que ele viu, algo real que ele viu, não era inventado, não era um engano, era algo real, era uma verdadeira fidelidade, e ali mudou a circunstância. E ele diz: Deus requer perfeição, Ele requer a sua fidelidade, e a sua fidelidade traz a perfeição. Pela sua fidelidade, você alcançará a vida eterna. Deus vos abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Podei-vos assentar. Que Deus abençoe o pastor Maurício e a sua família e as suas congregações, né? Amanhã, a partir das 7h30, é o plenário, reunião com os pastores e obreiros, né? E às 18h30, o culto da noite. Os pastores e seus familiares saem para lanchar pela porta 7 e os demais irmãos lá pela porta 10. Despeço um do outro dizendo: Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.